Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a estudar é, os aparatos que dizem formar, né, se dizem cientificamente, né, sobre os estudos, esse, esse complexo que é a célula, né? Por mais que ela seja pequena no sentido da visão relacionada ao homem, dessa formação, a gente tem mecanismos de olhar com ela com mais resolução. Então a gente faz a exportação da escala daquilo que ela remete reagir a partir da sua construção. E isso é feito em microscópio, em laboratórios. Você tem um modelo menor e sobre esse modelo menor a gente aplica estresse, estímulos, estimula ela em uma propensão desescalada daquilo que a gente estimula a nós mesmos e observa é, a reação celular e decompõe essa reação para desenvolver aquilo que a gente chama e preserva no sentido científico teórico, né, que a gente chama de saber, o saber, né? Então, sobre o saber da célula, estruturalmente a gente tem sabido sobre a, os elementos que constituem a célula. E aí é classificado como organelas, né? São os órgãos que estão presentes nas células. Por que são os órgãos que estão presentes nas células? Porque são descritos pela visão e desarranjo de acesso lá. Então, quando a gente tenta acessar a célula, estimulando ela, ela se desorganiza e essa desorganização nos revela a imagem e a gente assemelha essa imagem com uma instrução de lógica que a gente tende a chamar organelas, né? Então, quando a gente busca tirar a respiração de uma célula, ou seja, aquilo que a gente chama de oxigênio, né? O que a célula faz? Qual que é a reação celular? Quantos quantos de oxigênio eu posso tirar? Quantos eu posso colocar? E se eu tiver um volume de oxigênio para aplicar nessa célula, e aí o que ela vai me dizer? E aí ela começa a revelar, olha, eu vou ter defeito na minha mitocôndria. Eu vou ter defeito se você me tocar quando eu tiver sem oxigênio. Porque sem oxigênio, se você me tocar, eu vou ter uma reação muito sensitiva, porque eu não tenho oxigênio na célula para que ela desconcentre a energia recebida pelo seu toque. Isso é mitocôndria. E aí, mitocôndria foi o órgão que a gente viu no vídeo anterior. Nesse vídeo, a gente vai tentar ver outros organelas que estão presentes no citoplasma, que é como se fosse o sangue,
a parte interna, né? A camada interna da célula, né? É onde acontece todas as trocas sensitivas que são desarmadas pelo que a gente viu no vídeo anterior, o núcleo sensitivo, né? O núcleo sensitivo descarrega entre as partes dessa concessão sensitiva, dessas organelas, a resposta mais precisa dentro das perguntas, das ações, dos estímulos, estresses, né? Então a gente já viu que a gente pode tirar o oxigênio de uma célula, mas o que mais a gente pode fazer estimular a célula para que ela nos revele as suas organelas, aquilo que desorganiza ela, por esses acessos a elas, né? Vamos lá, vamos. Será que pancadas, estímulos mecânicos, elétricos? Então a gente está vendo organelas celulares. A gente viu aqui, ó. Então a gente tem os organelas, né? A gente viu a mitocôndria, que está ligada à respiração, e esse é o esquema da célula, né? O núcleo sensitivo, que diz sobre sensibilidade, as reações que vão as organelas desenvolver para que a célula consinta sobreviver e se adaptar aos meios por absorver sensações. Agora, a próxima organela que a gente vai conhecer se chama retículo endoplasmático. Então, aqui a gente já tem a matéria que atiça uma descarga, né? Indo pelas máticas. Retículo. Reta aí se a luz acendeu indo pelas matérias, né? Máticas. São organelas com membranas dobradas, similares a sacos achatados. São dois os retículos, o retículo endoplasmático rugoso e o liso. Então a gente tem dois. O rugoso e o liso. No retículo endoplasmático rugoso existem ribossomos anexados à membrana, conferindo aspecto granuloso rugoso. Então, tem ribossomos na membrana. Além disso, sua membrana é contínua com a membrana externa do núcleo e facilita a comunicação entre eles. Ou seja, é como se a gente fosse num lugar e depositasse, por ir no lugar, um ribossomos. Né? E aí, o que acontece? Esse ribossomo secretado nesse lugar, ele consente a adaptação a estímulos. Porque é como se fosse uma memória associativa a um estímulo, né? Memória associativa
a um estímulo. Então, se eu estou comunicando com a célula, ela tem a sua vida, ela fala assim, opa, eu estou recebendo o estímulo. Conheço ou não conheço? Conheço, retículo endoplasmático rugoso. Não conheço, retículo endoplasmático liso. Entendeu? A gente tem essa seta para acesso solar na célula. Retículo endoplasmático liso. Não tem ribossomos associados e por isso tem aparência lisa. É responsável pela produção de lipídios. Produção de lipídios. Lipídios são são resoluções, são coações de de eu vou falar de digestões, né? Lipídios são coações digestivas. Vamos ver aqui, ó. São coações digestivas que, por essas coações digestivas, por ser digestiva, se adere bem à região em que produziu. Então, se a gente pegar algo e digerir, a gente vai tirar a água, a gente vai secar, e ao tirar a água, o que vai sobrar? Vai sobrar a massa. E essa massa, se a gente misturar, ela vai formar aquilo que a gente chama de lipídio, né? É aquilo que consegue sobreviver na organização da massa. É o óleo. Esse óleo, né? Ele é muito importante para os organismos porque esse óleo ele consegue frear estímulos, né? Ele consegue ajudar, o óleo ele consegue revestir lipídio. Óleo, ele consegue revestir massas ainda a serem digeridas. E aí, quando ele faz isso, ele reduz atrito. E isso é muito importante, porque se ela conhece, tem ribossomos, opa, tudo bem, pode entrar. Se não tem, produz lipídio para mim poder conhecer melhor, para mim poder digerir com facilidade, sem atrito. Digerir o quê? Esse estímulo celular, esse talvez até mesmo nutriente. Então é isso, né? Porque a célula ela está em uma liberdade restrita. Ela é livre dentro de si, mas restrita dentro da conjunção. E nessa liberdade dentro de si, ela pode muito bem receber vários estímulos químicos. Então, para a célula sobreviver a esses vários estímulos químicos que ela pode receber, ela precisa se configurar, se programar, se parametrizar para receber esses estímulos. Então, quando for um estímulo irreconhecível, produz lipídio para começar o processo de reconhecimento. Se é reconhecível, pode ser elevado para o retículo endoplasmático rugoso, porque lá os ribossomos já estão instalados para o reconhecimento associativo do processo de digestão intracelular.
A próxima organela que a gente vai ver é o aparelho de Golgi. Olha só o nome, aparelho de Golgi. Também chamado complexo de Golgi ou ainda complexo golgiense. É composto de discos achatados empilhados, formando bolsas membranosas. Olha só, a ele aqui. O ribossomo aqui, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Vendo? Então esse complexo de Golgi, essas várias saculações, essas bolsas empilhadas, discos achatados empilhados, formando bolsas membranosas. Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas. Então eles vão modificar, mecânica, armazenar, economia. E exportar proteína. Exportar. Fazer trocas comerciais. Proteínas. Proteínas são formadas a partir de ações apreciativas, né? Essas apreciativas elas podem ser positivas ou negativas. Por quê? Até que elas se tornem positivas, existe o processo da formação de proteínas. As proteínas são necessárias para fazer as ações apreciativas do estado vivo se tornarem sempre positivas, seja qual for o estímulo estressante. Essa é a proteína, né? É você aproveitar cada momento. Essa é a questão da proteína. Então a gente já conhece essa fome, né? Beleza. Sintetizar, armazenar no retículo endoplasmático rugoso. E aí o aparelho de Golgi, ele modifica, armazena e exporta proteínas para o retículo, para o retículo endoplasmático rugoso. Aqui, ó. E aí, quando o núcleo sensitivo, ele consente a necessidade de descarga sensitiva, de reação, né, dentro das células. Essas descargas de reações, elas são descalculadas e concentradas pela imersão da contrasensação que o núcleo vai fazer com base nas proteínas que ela pode desconter pelo aparelho de Golgi, que constrói, fornece e aplica ao retículo endoplasmático rugoso. Fato é que essas proteínas elas podem ser sintetizadas, modificadas e armazenadas conforme a resolução dessa sensação. Por isso que eu estou aplicando o fundamento
para explicar nesse núcleo sensitivo. Porque sem o núcleo sensitivo refletindo a ação, a gente não consegue coordenada para poder amparar a proteína com base naquilo que ela precisa servir, né? É como se fosse realmente uma cozinha gourmet. Então, o que acontece? O núcleo sensitivo, ele recebe a sensação, e essa sensação precisa ser promovida e desencadeada da melhor maneira possível para que a reação possa ganhar modificação e exportação, além de armazenamento dessa conexão para que a célula consiga positividade, é, ela consiga sobreviver caso haja outro pedido semelhante. Então, existe esse processo de memória e reconhecimento com base nessas associações organizadas. Além disso, o aparelho de Golgi produz vesículas que brotam e se soltam, originando os lisossomos primários. No momento em que esses lisossomos primários se fundem aos endossomas, formam vacúolos digestórios ou lisossomos secundários. O que vocês precisam entender é que a célula, a gente está vendo uma miríade de uma célula, ou seja, uma versão que é genérica. É uma versão aqui, ó, que é didática. Só que essa versão aqui, celular didática, genérica, ela é a padrão. Só que a gente não tem nenhuma célula que é assim. Nenhuma célula do organismo é assim, padrãozinha. Não existe célula padrãozinha. Por mais que ela nasça, ela já nasce modificada pelos parâmetros dos parentes, ou seja, das células mitóticas. Então, está vendo? Para vocês têm que fixar isso, que essa célula é uma padrão. Então, ela só acende o conhecimento. Acende conhecimento. Só que nenhuma célula, nenhum organismo é assim. Não é assim. Sempre é diferente. E a diferença é a graça da nossa história. A diferença é formada com base nas ações e reações de um organismo. Por isso que a gente tem educação, para tentar melhorar as reações possíveis e as ações possíveis dessa vida, né? O que eu quero dizer com isso? Então, a gente pode ter vários aparelhos de Golgi, a gente pode ter mais mitocôndrias em uma célula. Essas porcentagens de organelas, inclusive a quantidade delas, pode e deve ser violada para consumo e sobrevivência dos humanos em roteiro de atividades, né? Então essa é a balança celular. E aí o aparelho de Golgi ele consegue fazer brotar novas células, né? Um pouco, ó. Essa é a informação que a gente está fazendo. O aparelho de Golgi brota novos lisossomos. Lisossomos?
vesícula botos originando os lisossomos primários. Lisossomos são responsáveis, fundam os endossomos formando vacúolos digestórios ou lisossomos secundários. Eles são responsáveis por ajudar na digestão da célula, enviando produtos metabólicos para fora da célula, né? Da mesma forma que a gente precisa da ajuda da formação de lipídios para recepção e digestão de organismos intracelulares, a gente precisa de lipídios para enviar para fora, né? Sem causar nenhum dano. Produtos metabólicos. Fazer as separações, né? Próxima organela são os lisossomos. Lisossomos. Então, lisos. O que o liso se difere do não liso ou rugoso? Você sabe que aqui é um 0 e um 1 entre atritos, né? E aí esse atrito, né, não liso ou rugoso, ele pode ter várias proporções. Ele pode crescer aqui, ó. Ele pode ter três grades rugosas, 2 grades rugosas, 1 grade rugosa. E essas grades rugosas, elas podem se diferenciar aqui, ó. Substâncias diferenciais. E isso pode escrever produtos, né? Escreve produto de reação, né? Por conta dessas ações rugosas e lisas. Então, os lisossomos, o que são? Os lisossomos são envolvidos apenas pela bicamada lipídica e no seu interior há enzimas digestivas. Então, olha só. A gente tem uma bicamada lipídica aqui nos lisossomos, ou seja, óleos e óleos. E aqui nessa bicamada, óleos, aqui a gente tem solventes. São sais, água, são produtos digestivos. Sua função é digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. Então, ela vai digerir. Lisossomos, eles vão digerir DNAs, RNA, lipídios, carboidratos, proteínas, ou seja, basicamente tudo, né? Ácidos nucleicos. Muito presente em carne. Olha, então veja só, se eu tenho uma bolsa fechada de óleo, que sobre a porcentagem de óleo e a química desse óleo, dessa composição, ela consegue fazer entrar ou sair vamos dizer alimentos orgânicos, né? Vamos pôr que alimentos vamos pôr
ingredientes orgânicos, né? Ácidos nucleicos, lipídios, carboidratos, proteínas. Eu vou ter diversos tipos de invólucros, principalmente pelas repetições programadas pelos seres em movimentarem entre organismos biotipos de produtos, né? Então, se a pessoa ela come muito pão, ela vai ter diferentes, né? O pão, esse pão que ela come, todos os alimentos, a receita de comida que um organismo come, que você come, por exemplo, vamos pôr você na jogada, você aqui, ó. Aquilo que você come, né, vai dizer a sua identidade orgânica. Essa sua identidade orgânica, ela vai mandar sobre adaptações, informações orgânicas para os lipídios sobre a entrada e a necessidade de cada célula desenvolver essas digestões. Então, acontece basicamente assim. O organismo ele é bem matemático nesse sentido, né? A máscara aqui. Olha o Jason. Né? Ele é bem Jason ou Jack? Sei lá. Deixa eu só ver aqui, ó. Jason da Serra Elétrica. Deixa eu ver se é esse cara. Ah, esse aqui mesmo, ó. É o Jason mesmo, é. Ah, o Jason. Tá vendo? Porcentagem. Bom, vamos continuar aqui. Lisossomos. As moléculas. No interior dos lisossomos existem enzimas digestivas. As enzimas favorecem a aceleração da quebra de moléculas, transformando-as em pequenas porções, o que conhecemos como digestão. O interior dos lisossomos é ácido, pois é esse o ambiente perfeito para a ação dessas enzimas digestivas. Vamos anotar aqui, ó. Então, porcentagem de enzimas. E aí elas são enzimas ácidas. As moléculas a serem digeridas são englobadas por endocitose e entram na célula envolvidas em vesículas formadas a partir da membrana chamada de endossomas. Então, essa parte aqui, ela meio que faz assim, ó. Ela tá aqui, aí ela faz assim, ó. Ela vai maçando, sabe? Ela vai fazendo uma certa rolagem periférica e depois ela faz a entrada. Então existe essa rolagem periférica. No exterior, né? Então isso a gente chama de endocitose. Vamos ver uma imagem acadêmica de livro aqui, ó. Endocitose. Aqui, ó. É mais ou menos isso daqui, ó. Então ela vai pesando, vai ocorrendo um peso na célula, uma pressão, e essa pressão vai contraindo a célula e ao mesmo tempo a célula vai decompondo uma lisão dessa pressão. E essa lisão
ela vai sobre rolagem, compondo essa matéria, essa substância, né? Então, pera aqui, ó. Você tem um plano, e nesse plano chega comida, chega alimento. Então esse plano ele é pesado, sofre uma pressão. E essa pressão, olha aqui, ó, esse contato aqui, ó, dessa pressão, ó, vai sobre esse contato vai ocorrendo a costura, né? O envolvimento dessa informação. E aí quando ele entra aqui, ó, quer dizer que esse contato foi 100% aceito. Se ele consegue entrar, ele consegue formar esse lisossoma, né? O lisossoma consegue passar por ele. É uma coisa muito inteligente da célula, né? É uma permissão. Depois fundem-se com lisossomos primários e são quebrados, originando partes menores como ácidos graxos. Essas moléculas pequenas saem do lisossomo e são aproveitadas no citosol da célula. E aí depois de digerido, né, elas vão pro citoplasma. São a digestão depois é aproveitada no citoplasma. Como uma recarga, né, citoplasma. O ambiente interior da célula. A próxima organela que a gente vai ver é o peroxissomos. Os peroxissomos são pequenas organelas membranosas que contêm no seu interior enzimas oxidases. Então, são pequenas organelas com enzimas oxidases. Vamos ver. E estão presentes em células animais e vegetais. A principal função é oxidar os ácidos graxos para a síntese de colesterol e também para serem usados como matéria-prima na respiração celular. Então ela vai oxidar os ácidos graxos. O que é ácidos graxos? Oxida ácido graxo. Então, se você tiver gordura em excesso em uma célula, por exemplo, você come muita alimento com óleo, né? Então sua dieta é rica em óleo. Dieta rica em óleo. E aí vamos supor que você não queima muito esse óleo. A sua célula, lá na sua célula, tem os peroxissomos, né? Os peroxissomos aqui, ó. E esses peroxissomos estão para as células, assim como os excessos estão para as necessidades de médicos, né, de equilibradores, de sinalizadores. Os peroxissomos, neles está contido essas enzimas que são as oxidases. Elas vão transformar esse excesso de óleo em colesterol. O que é o colesterol, né? Colesterol é como se a gente tivesse um tantão de líquido assim, ó, e fizesse assim com ele, ó. Isso aqui tudo é óleo.
E aí esse óleo aqui eu faço assim com ele, ó. Eu diminuo ele, só que ao diminuir ele, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar todo pesado, todo denso, né? E aí esse é o colesterol. E por exemplo, esse colesterol, quando a célula ela tá trabalhando muito, a célula ela se aquece, os peroxissomos e os colesteróis que os peroxissomos geram começam a degradar e voltar óleo de novo. Então isso ajuda até mesmo na respiração celular, porque a respiração celular é um processo que aquece muito a célula. Quando a célula se aquece muito, ela precisa de óleo. E se ela aquece muito e o óleo dela, que já estava na forma oleosa, cessa, ela começa a quebrar o óleo do colesterol desses tabletinhos, né? Encontram-se majoritariamente nas células dos rins e do fígado. Lá neutralizam os efeitos tóxicos de substâncias consumidas, como por exemplo o álcool. Além disso, participam da produção de sais biliares. Por que elas neutralizam o álcool, né? Rins e fígados. Qual que é o efeito tóxico do álcool? Né? Vamos pôr aqui, ó. Neutraliza efeito tóxico do álcool. Porque o álcool, ele aquece muito o organismo. Ele aquece muito por conta do álcool mesmo, né? O álcool sobre as células, ó, álcool dividido pelas células é o que? Equivale a superaquecimento. E aí, num superaquecimento, a gente precisa de muito óleo. E ainda elas ajudam a. Além disso, participam da produção de sais biliares. Produção de sais biliares. Nas reações de oxidação é produzido o peróxido de hidrogênio e por isso o nome da organela. Então é por isso, né? Nas reações de oxidação é produzido o peróxido. Então o nome da organela é peroxissomos. Então tá vendo como que a célula que falou isso? Aí você vai falar, foi o cientista que falou isso, foi o camarada que quer ganhar muito dinheiro. Ah, de certa forma foi ele que falou, mas foi a natureza dele que falou, porque é a natureza da célula que fala, né? Sobre os estímulos que a gente dá a ela. Então a gente tem a célula e aí a gente passa ela num filtro, ó. E aí ao passar ela diz. E aí a gente traduz o que ela diz. E aí nessa tradução a gente chega na informação. E essa informação ela vai sendo estudada. Então a gente tem essa pirâmide aqui, ó, faraônica. Não é mesmo? Né? Então do menor para o menorzinho, do maior para o maior, do maior para o menor. Então nesse vídeo aqui
A gente vai ficando por aqui. A gente já viu mais algumas organelas, algumas comunicações sobre essas bases de dados que as células nos contam pelas desmontações dos estímulos que a gente fornece a elas. E tá ótimo, né? No próximo vídeo a gente continua com as próximas organelas a serem conhecidas. Aquilo que ela diz que desorganiza por acessar a ela, né? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!